Bom dia, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje nós já chegamos na segunda-feira novamente. Hoje é o dia 8 do mês de novembro. E o ano, quem sabe dizer? Isso mesmo, é o ano de 2021. Então, essa semana a Tia Enem já avisou que não tem entrega de kits de atividades. Por quê? Essa semana nós vamos construir as nossas atividades juntos, tá? Juntinhos. Então, o que é que a gente vai precisar ter sempre em mãos na hora de fazer nossa tarefa? Nós vamos precisar do nosso alfabeto móvel, nós vamos precisar da nossa tesoura, da nossa cola, dos nossos lápis e do nosso caderninho, tá bom? Lembra que a gente tem um caderninho que quando a tia não manda tarefa, a gente usa o nosso caderno em casa. A gente cria com esse caderno em casa, tá bom? Então, vamos lá. Primeira atividade de todas, nós vamos ali, ó, nosso calendário. Então, vai no calendário e coloca hoje é o dia 8. Tá? Hoje é a segunda-feira, dia 8 de novembro de 2021. Completa aí o calendário de vocês que a tia espera, tá? Então, essa semana a gente vai falar sobre nós. Vê que coisa maravilhosa. Sobre nós, de onde é que a gente vem, onde é que a gente mora, quem somos nós, como é a nossa cultura, né? E a primeira coisa que a gente vai saber é qual é o país que a gente mora. Quem sabe? O país é o grande, o maior, né? Então, é a parte maior que a gente habita, é o país, é o nosso Brasil, tá? Todo mundo já conhece um pouquinho sobre o mapa do Brasil, um pouquinho sobre a bandeira do Brasil e suas cores, não é isso? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o nosso país, o país que a gente mora, esse Brasil tão grandão, que tem várias pessoas muito diferentes, tá? Vocês sabem dizer por que no Brasil as pessoas elas são tão diferentes? Por exemplo, não tem só pessoas negras ou só pessoas brancas ou só pessoas amarelas, não tem, é todo mundo misturado. Por quê? Porque foram várias pessoas que se juntaram para formar o Brasil. Porque ó, aqui já tinha indígenas, quando chegaram os portugueses, depois vieram africanos. Então, quando todas essas pessoas de diferentes culturas se juntaram, formaram as pessoas que são hoje, nós, todas muito misturadas, que formam o Brasil. Por isso que a gente tem muitas pessoas diferentes, tá? E uma cultura muito, muito rica, porque a gente tem muita cultura indígena, que são maravilhosas, assim, muitas coisas boas, muitas comidas, muitas danças, muitas músicas que a gente herdou dos nossos indígenas. E a gente também tem muita coisa interessante que foram trazidas para nós dos povos africanos, tá? E aí também muita comida, muito estilo de vida, muitas crenças, danças, músicas. Então, por isso que nós, hoje, que fomos feitos por toda essa junção de pessoas, hoje a gente tem uma cultura muito rica. Então, qual é o nome do nosso país? É o Brasil, tá? O Brasil. Então, a gente vai começar falando um pouquinho sobre ele. E aí, a gente vai escrever, a primeira coisa aí no nosso caderninho, vamos colocar a palavra Brasil, tá? E a gente vai colocar um pouquinho sobre o que a gente sabe sobre essa mistura. Então, vamos colocar ali, desenhar um pouquinho ali sobre o indígena, que era quem estava aqui no Brasil quando os portugueses chegaram. Então, vamos colocar um pouquinho dos portugueses, que são aquelas pessoas que vieram cheias de muita roupa, de chapéu, muitos adereços. E depois vieram os povos africanos. Então, nós vamos desenhar um pouquinho sobre esses três povos. E a gente vai usar o alfabeto móvel para a gente colocar a palavra, tá? Indígenas, africanos, portugueses, que foi o que juntou para formar o nosso Brasil, tá? Então, para a gente saber um pouquinho como desenhar, a gente pode pesquisar no Google, tá? Como são os indígenas, ou então a gente pode conversar somente com a nossa mãe, com o nosso pai, para que eles nos expliquem como são essas características, tá bom? Mas a tia já vai dizendo para vocês. Os indígenas, eles usavam poucas roupas, ficavam muito à vontade na natureza, porque eles cuidavam da natureza. Eles viviam no maior amor dentro da natureza, sabe? Cuidando, se dando bem com os animais, cultivando a terra, plantando. Já os portugueses, eles vieram e trouxeram todas aquelas coisas de roupa, muito pano, muito chapéu. Então, é outro estilo totalmente diferente dos indígenas. E os africanos são aqueles que vieram nos navios. Eles vieram para trabalhar aqui no Brasil. E aí, os africanos, eles têm a pele negra, tá? Tem a pele mais escura,
Por isso que quando junta essas três culturas, a gente tem um povo tão diverso, tão diferente, tá bom? Então a primeira atividade de hoje vai ser essa. Depois que a gente completar o calendário, a gente vai para o nosso caderninho, pega o nosso alfabeto móvel e aí a gente vai colocar Brasil, tá? Coloca a palavra Brasil em cima, que é pra gente saber que teve a mistura desses povos. Então a gente coloca indígenas, desenho indígena, portugueses, desenho português. E africanos e desenho um grupo de africanos também, tá bom? Como a tia falou, se tiverem dúvidas, vocês vão lá na internet, pede o auxílio do adulto que está acompanhando e aí você vê como é que vai ser essa mistura, tá? Depois que a gente trabalhar um pouquinho sobre o Brasil, a gente vai chegar no nosso Nordeste, que é a nossa região, que é maravilhosa, que tem um forrozinho, que tem o chachado, tem o coco, tem o frevo. Tem muita comida gostosa também, mas isso a gente vai deixar para amanhã. Hoje a gente vai falar no grande, que é o Brasil, que é o nosso país. E amanhã a gente vai para a nossa região Nordeste, tá bom? Então, amanhã a gente se encontra novamente. Mandem fotos, não deixem de mandar fotos, tá? Mandem vídeos, mandem áudios, mandem notícias, para eu saber se vocês estão gostando das aulas, se vocês estão aprendendo direitinho, tá bom? Então, um beijão, fiquem bem e amanhã a gente se encontra aqui novamente, tá bom? Tchau, tchau!